Recentemente, arqueólogos poloneses, ou seja, arqueólogos aqui da minha terra, descobriram essa estátua aí que eu tô mostrando para vocês agora, em um sítio arqueológico chamado Bakra 1. Se esses caras, que eram os nossos antepassados, se eles foram varridos daqui do planeta Terra, quem, afinal, somos nós? Os Anunnakis existiram de verdade? Eles não eram só uma lenda? Bom, parece que não, viu, meus queridos? Parece que eles existiram sim de verdade e agora encontraram uma antiga estátua suméria que nos mostra de fato como era a aparência desses seres. E eu já posso adiantar aqui para vocês que a aparência deles não era uma coisa nada legal. O assunto do nosso vídeo de hoje conecta duas culturas que, de acordo com os nossos livros de história, estariam separadas pelo tempo e pela distância geográfica. Mas a real é que eles eram a exata mesma coisa. Você sabe muito bem que eu sou Carol Capel, a sua alienígena pré-histórica favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui neste canal. Canal esse, inclusive, que tem um irmãozinho. Você aí já se inscreveu no canal de shorts? Bom, se você ainda não está inscrito, eu recomendo que você se inscreva, porque lá eu posto vídeos mais curtos do que os que rolam aqui, de notícias, de casos diários e tal, e você não fica por fora de nada, você fica sabendo de tudo. Então é super fácil, só se inscrever que você já vai começar a receber aí os vídeos no seu feed. Bom, por muitas vezes aqui neste canal nós falamos sobre o que os Anunnakis eram, e até onde nos consta, eles eram os deuses da civilização suméria. Deuses esses que desceram dos céus e fizeram uma verdadeira revolução na vida dos sumérios. Mas nós nunca soubemos de fato qual era a aparência física desses tais deuses. Nós apenas especulávamos como eles eram através de algumas imagens que nós tínhamos. Porém, recentemente encontraram uma estátua de um desses antigos deuses sumérios aí, dos tais Anunnakis. E esse ser tinha um aspecto bem reptiliano. E essa é apenas mais uma peça desse imenso quebra-cabeça, dessa imensa história dos sumérios. Essas estátuas encontradas, elas pertencem à misteriosa cultura de Ubaid, que é uma cultura pouquíssimo falada, que é um povo que é pouquíssimo mencionado e que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar sobre, porque mais uma vez é um povo que não consta nos nossos livros de história. Mas para mim eles são de extrema importância, principalmente porque eles aparecem antes dos sumérios e eles são os caras que fizeram as mais fiéis representações que existem desse contato que aconteceu com os deuses Anunnakis. O próprio nome, né, gente, Anunnaki, quer dizer deuses das estrelas ou filho de Anu. Aqui no canal nós temos pelo menos, tá, isso assim por baixo, uns 4 vídeos dedicados ao estudo do fenômeno Anunnaki. Então eu não vou entrar muito nesse detalhe nesse vídeo aqui, mas eu deixarei todos os vídeos dos Anunnakis aqui embaixo na descrição para vocês assistirem depois. E todo mundo sabe que o maior trabalho de tradução e de descoberta dessas tábuas sumérias é o trabalho de Zecharia Sitchin. Mas, embora esse trabalho seja amplamente divulgado, embora algumas pessoas tomem esse trabalho como sendo um trabalho sério e realista, o problema é que existem muitas inconsistências no trabalho dele. Por exemplo, os Anunnakis eram seres provenientes do planeta Nibiru, certo? Todo mundo sabe disso. Só que essa informação não aparece nas tábuas sumérias, como diz Zecharia Sitchin, pelo contrário. Ela aparece em outro documento chamado Enuma Elish, que é um documento acádio, ou seja, é um documento de uma outra civilização. Então, só aqui, em algumas pouquíssimas palavras, nós já falamos de 3 culturas que tiveram contato com esses tais seres que vieram do céu. Eu falei dos Ubaid, dos Sumérios e dos Acádios. Então, só por aí, tá? Só nesse período de todas essas 3 civilizações, nós temos
temos um intervalo de 5.000 anos. Então, esses tais desses Anunnakis, eles não foram os caras que simplesmente passaram por aqui como quem vai no shopping ou no mercado. Não, pelo contrário. Eles viveram aqui na Terra por milênios. E, recentemente, arqueólogos poloneses, ou seja, arqueólogos aqui da minha terra, descobriram essa estátua aí que eu tô mostrando para vocês agora, em um sítio arqueológico chamado Bakra 1, que fica no meio do deserto, ao norte do Kuwait. Eles descobriram essa cabeça de argila que tem mais de 7.500 anos. E ela tem uns aspectos bem reptoides, ela tem ali um crânio alargado, ela não tem boca, tem um nariz plano, os olhos também são muito estreitinhos, que parecem olhos de serpente misturados com olhos humanos. E, juntamente com essa estátua, os arqueólogos encontraram representações de escamas de serpente. E essa estátua se soma às que nós já tínhamos sobre esse povo. Mas, afinal, o que é essa imagem aqui que nós vemos tanto dos Anunnakis? Eles não eram parecidos com isso? Bom, tudo leva a crer que não, tá? Vocês viram que só nessas 3 civilizações passou-se 5.000 anos, pelo menos. E o que eu acredito, e essa é mais uma teoria pessoal, é que esses seres, eles foram se hibridizando com os seres humanos. Então, aos poucos, eles ficaram cada vez mais parecidos com os humanos. Mas, Carol, por que você acredita que esses seres, eles hibridizaram com os seres humanos? Foram as vozes da sua cabeça que te falaram? Claro que não, né, gente? Isso está escrito, de fato, nas tábuas sumérias. As tábuas sumérias dizem que esses seres chegaram aqui e que eles foram, aos poucos, hibridizando o DNA deles com o DNA dos humanos. E, inclusive, se você for consultar a lista de reis sumérios, está disponível na internet, que também é uma tradução dessas tábuas aí, nela diz-se que os primeiros reis sumérios eram seres quase que imortais. Mas à medida que o tempo avança, esses seres vão adquirindo características cada vez mais humanas e eles vão se parecendo mais com essa imagem que a gente tem aí dos sumérios. Mas, para que vocês tenham ideia de como essas criaturas que desceram aqui na Terra eram avançadas, nós vamos sair um pouquinho do Oriente Médio agora e nós vamos para o outro lado do planeta, gente. Nós vamos lá para a América Central. Na América Central, inclusive, existiam várias culturas, né, mesoamericanas. Culturas essas que antecederam a chegada de Cabral e a chegada de Colombo lá na América. Ou seja, culturas pré-colombianas. E dentre elas nós temos uma específica que foi a civilização dos astecas. E eles foram uma das principais civilizações pré-colombianas que viveram ali em regiões onde está localizado hoje o Vale do México. E não apenas eles, tá, gente? Nós tivemos também os maias, nós tivemos os incas mais embaixo ali na região do Peru. Então, entre a América Central e a América do Sul, nós tivemos várias dessas civilizações. E é muito interessante de notar que esses caras do outro lado do mundo, ou seja, eles não tinham nada a ver com os sumérios, nem na mesma época e nem no mesmo local, eles também tiveram contato com deuses com formato de serpente, com deuses reptoides. Para os maias era o Kukulkan, para os astecas era o Quetzalcoatl e para os incas eram os deuses amarus. Mas todos esses 3, eles tinham características muito similares. E o que você está vendo agora é uma espécie de um apito, tá? É um instrumento muito antigo que pertenceu à cultura dos astecas. Esse instrumento, ele imita o som de gritos humanos causados por sofrimento extremo. E quando esse instrumento era utilizado, ele provocava nas pessoas que ouviam esse som estados alterados de consciência. E uma pesquisa recente, um estudo da Universidade de Zurique, conseguiu replicar esse apito e fazê-lo funcionar. Eles pegaram lá os apitos originais, que estão conservados atualmente num museu em Berlim, e com a ajuda de impressoras 3D, eles conseguiram reproduzir exatamente o negócio. E eu vou mostrar para vocês agora o som, o barulho que esse negócio faz. Se liga.
É uma coisa bem medonha, não é não, gente? É tipo um grito mesmo de dor e sofrimento. Mas a questão aqui é, por que fazer um instrumento musical que imita um grito de uma pessoa quando ela tá sofrendo muito, muito, muito? Bom, é aí que entra a parte louca aqui da história. Esse mesmo estudo da Universidade de Zurique identificou que esse som está diretamente relacionado com a cosmologia asteca e que esse som afeta emocionalmente as pessoas. E afinal de contas, eles faziam o que com esse som lá no passado? Eles usavam esse negócio para quê? Bom, eles preparavam as vítimas de sacrifício para que elas entrassem no Mictlan, que é o submundo na mitologia asteca. Então, era mais ou menos assim, gente, vamos fazer aqui um panorama e montar a história para que a gente entenda do que a gente está falando. Eles pegavam esse apito, que fazia um som muito bizarro de sofrimento humano, e eles tocavam para essas pessoas que seriam sacrificadas para os deuses. Lembrando que os deuses deles eram os deuses serpente. Então, trocando em miúdos aqui, essas pessoas seriam jogadas às serpentes, beleza? Depois que essas pessoas ouviam esse barulho, elas entravam numa espécie de transe, e ao entrar nessa espécie de transe, elas ficavam preparadas para serem sacrificadas. Esse estudo da Universidade de Zurique comprovou, através de pesquisas, que quando o som desse apito é reproduzido, várias regiões específicas do cérebro que são relacionadas ao medo são ativadas. E, gente, peraí, tá? Vamos aqui colocar um ponto muito importante nessa história. Uma universidade teve que fazer um estudo de mais de 10 anos para conseguir reproduzir um artefato que existiu há muito tempo atrás. Então, a gente não pode negar de maneira nenhuma o nível de conhecimento tecnológico que esse povo tinha. E isso é só um exemplo de como as culturas do passado conheciam os poderes do som. Os astecas, os maias, os incas, os sumérios, os acádios. Gente, para mim, esse povo todo, eles são a exata mesma coisa. Mesmo porque eu já contei aqui para vocês em algumas outras oportunidades do canal que existem escrituras sumérias em Tiwanaku, na Bolívia. Agora, peraí, se eles não viajavam, se eles não se movimentavam, como sugerem os nossos livros de história, como é que esses negócios conseguem aparecer na Bolívia, do outro lado do mundo? Para mim, gente, só tem uma resposta. Para mim, isso sugere que existia alguma espécie de civilização global que ocupava o mundo inteiro. Civilização essa que foi apagada do mapa por completo. Então, centenas de milhões de pessoas deixaram de existir do dia para a noite. Mas a pergunta que não quer calar é: será que esses deuses serpentes estavam envolvidos nesse apagamento dessas pessoas? E se sim, por quê? Para onde essas pessoas foram? Será que elas foram embora da Terra? Ou será, sei lá, que elas desapareceram simplesmente? Porque de acordo lá com Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, certo? Se a pessoa foi de arrasta, ela tem que se transformar pelo menos, depois de muito tempo, em carbono no solo. Mas assim, cadê essa galera? O que a galera lá do céu, esses deuses serpentes que vieram para cá, fizeram para que essas pessoas sumissem? E isso nos leva a uma pergunta ainda mais estranha, porque assim, se esses caras que eram os nossos antepassados, se eles foram varridos daqui do planeta Terra, quem, afinal, somos nós? E se os sumérios, eles eram os nossos antepassados, obviamente, e eles foram hibridizados com os Anunnakis, será que existe DNA alienígena em nós também? Como eu disse anteriormente, esse quebra-cabeça dos Anunnakis, ele tá bem longe de ser resolvido. Mas com certeza, essa estátua aí que eu mostrei para vocês, ela é mais uma peça fundamental para resolver esse mistério todo. Bom, eu quero saber os comentários de vocês aqui embaixo. Quem vocês preferem mais? Os sumérios ou os astecas? Ou vocês acham que eles eram a exata mesma coisa? Vocês acham que eles eram a exata mesma civilização, porém habitando locais diferentes do planeta? Ou se eles não fossem a exata mesma civilização, será que eles não existiam pelos exatos mesmos motivos? Será que os deuses deles não eram os mesmos? Porque afinal de contas é tudo serpente, tudo reptiliano, tudo reptoide. Isso não é estranho para vocês, não? Bom, eu quero saber todos os comentários de vocês aqui embaixo, porque aqui nesse canal a gente estuda alienígena do presente, alienígena do passado, alienígena de um tempo médio e até alienígena de tempos que nunca existiram. Aqui a gente não se opõe a absolutamente
absolutamente nada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui. E também não deixe de se inscrever no canal de Shorts, do canal novo, que já está aparecendo em algum local dessa tela. Essa aqui é a tela final aqui desse vídeo. Um beijo para vocês e eu vejo vocês, se eu sobreviver, no nosso próximo vídeo.